Salve, amigos! Deixe a máscara para os super-heróis. Seja você mesmo. Este é o título de um dos capítulos do livro Ninguém Tropeça em Montanha, de Tadashi Kadamoto. Esse livro aqui. Muito esclarecedor. E o Tadashi nos diz que a psicologia transpessoal divide a personalidade, a nossa personalidade, em 3 compartimentos: eu superior, eu inferior e eu máscara. E que todo ser humano tem sentimentos nobres em sua essência. Mas esse meio em que vivemos, a nossa sociedade, não permite, diz Tadashi, estar 100% de peito aberto, com um eu superior totalmente exposto, pois corremos o risco de ser engolidos por esse meio. Embora esteja começando um movimento mundial de sair do ter em direção ao ser, a fim de que possamos reconectar com a nossa própria essência. Então existe um mecanismo de proteção do eu superior, que é o próprio eu inferior com seus sentimentos e emoções. A raiva, o medo, a preguiça, o mau humor são mecanismos de proteção. E, no entanto, como não podemos viver o tempo todo em função dessas energias negativas, porque isso traria grandes prejuízos a nós, aos nossos relacionamentos, o que fazemos? Nos adequamos ao meio em que vivemos. E então desenvolvemos uma outra estrutura protetiva, que é a máscara. Por exemplo, uma pessoa recebe uma bronca do chefe lá no trabalho. Vamos dizer que é uma bronca injusta. Esse empregado tem vontade de responder à altura, mas não pode reagir, não pode, nem sempre pode dizer o que pensa do chefe, e aí engole, né, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as emoções, e finge que concorda. A raiva, nesse caso, vamos dizer que ele ficou com raiva do chefe. Faz parte do eu inferior que protege esse eu superior. E a máscara é o fingimento de que se concorda com o chefe. A máscara protege o eu inferior. Então, o que acontece? A pessoa engole a raiva. As emoções, os sentimentos protegem o eu superior. Então, por exemplo, a raiva é uma proteção, uma autoproteção para eu impor um limite aos outros. Mas eu não posso agir sempre de acordo com a minha raiva, porque eu vivo em sociedade. E aí então é que surge a máscara, um outro sistema de proteção desse eu inferior. Todo esse mecanismo faz parte da nossa saúde mental, para a gente manter um equilíbrio interior, para a gente poder se relacionar com os outros. Mas há um perigo, um grande perigo, quando colamos a máscara no nosso rosto e nem percebemos. Ou seja, quando agimos contra a nossa vontade, sem ao menos perceber. Aí já estamos massificados, alienados. Nesses casos, nós interpretamos um personagem e destruímos o nosso verdadeiro eu. Quantas pessoas não passam a vida se enganando, vivendo em função do outro e nem percebem, fingindo ser outra pessoa apenas para agradar a alguém, ou como diz Tadashi, o que é pior, por medo de se entregar com a cara e a coragem àquilo em que realmente acreditam. Então, para não ficar excluído, né, do grupo, as pessoas nem colocam as suas próprias opiniões,
né? Nem demonstram aquilo em que acreditam, nem falam sobre o que pensam. E o Tadashi dá alguns exemplos de máscaras. Por exemplo, um casamento cujo amor acabou, mas os dois permanecem juntos por conveniência, por interesse financeiro, ou filhos que seguem a carreira dos pais só para agradar a família, não é o que desejariam para si mesmos, ou pais que fingem ser durões, né? Aquele estereótipo do passado. Por quê? Porque tem medo de demonstrar os seus próprios afetos. Há momentos em que nós precisamos dessas máscaras, elas são uma proteção. Por exemplo, se eu gritar com meu chefe, na hora da raiva eu vou perder meu emprego. Mas nós precisamos usar essas máscaras de forma consciente, sem deixar que faça parte da nossa identidade. Quando não percebemos mais que nós estamos agindo em função do outro, vivendo em função do outro, a máscara já colou, né, em nós. Então a gente se pergunta, como estão as nossas máscaras? Elas estão coladas em nós, apagando a nossa verdadeira identidade, a nossa essência, a nossa autoestima, os nossos sonhos. Aí lembra Tadashi. Mesmo para os super-heróis não é fácil levar vida dupla. É ser uma pessoa, querer ser uma pessoa e fingir ser outra. E o Tadashi, inclusive, recomenda assistir o filme chamado Duas Vidas, com Bruce Willis. E nessa história, o personagem usa uma máscara tão pesada que o faz esquecer os seus sonhos e desejos infantis mais puros, mas a sua criança interior o persegue, como uma sombra para que ele resgate a sua verdadeira missão e história pessoal. E aí, né, amigos queridos, precisamos das máscaras, mas temos consciência delas? Agradeço muito o carinho, a atenção, as inscrições, as visualizações e até a próxima.